meninos e meninas, vocês já me conhecem, eu sou Abraão, eu moro perto daquelas árvores sagradas que pertencem a Manre. Manre é meu aliado e eu também tenho outros amigos que moram ali perto, sabe, que eu também tenho como aliados meus, eles sempre me ajudam e eu sempre ajudo eles. E hoje, crianças, eu vou contar a vocês uma história de como Deus me ajudou a servir e ajudar os meus vizinhos. Tudo começou... primeiro, crianças, eu queria dizer, Abraão, quero dizer para vocês que Deus tem me acompanhado e tem me ajudado e tem me abençoado, sabia? E aí eu vou contar essa história de como ele me ajudou nessa ocasião a ajudar e a servir os meus amigos. Tudo começou quando 4 reis resolveram atacar 5 cidades pequenas. E uma dessas cidades era Sodoma, onde vivia o meu sobrinho Ló, meu querido sobrinho Ló, com a sua família. E tudo que ele tinha estava lá. E esses reis, eles invadiram, né, Sodoma e eles derrotaram, esses 4 reis, eles derrotaram as outras cidades, as outras 5 cidades pequenas e inclusive a cidade de Gomorra e de Sodoma. Eles fizeram assim, sabe, eles juntaram seus exércitos no vale de Sitim. Esse vale de Sitim, ele era cheio de buracos, né? E tinha poços assim, buracos de piche, e ele era bem baixo. Foi nesse local que depois de tanto o Jordão desaguar lá naquele vale de Sitim, formou-se o Mar Salgado, que hoje é o Mar Morto, nesse local onde os exércitos dos 5 reis estavam lá para atacar as 5 cidades, dos 4 reis, desculpe, estavam lá os exércitos dos 4 reis no Vale de Sitim para atacar as 5 cidades pequenas, inclusive Sodoma, onde morava meu sobrinho Ló. Aí, crianças, eles invadiram, como os reis de Sodoma e de Gomorra, eles tropeçaram e caíram no buraco dos piches do Vale de Sitim, né? Piche é aquele asfalto, tipo asfalto, lá era aquela região, tinha muito, e eram poços assim. E aí eles caíram lá e se afundaram, o rei de Sodoma se afundou. Então, os outros 5 reis, os outros 4 reis que invadiram a cidade, eles aproveitaram, né, que os reis se afundaram ali, e aí entraram na cidade de Sodoma e roubaram tudo. E levaram as pessoas como prisioneiros, crianças. Levaram as mulheres, levaram os homens, todos prisioneiros, sabe? E levaram todas as coisas, o gado, as coisas, os bens que eles tinham, tudo que era de valor, objetos de valor. Esses 4 reis roubaram tudo de Sodoma e levaram prisioneiros. Aí eles ainda por cima levaram o meu sobrinho Ló prisioneiro e também levaram toda a família dele, os filhos, a esposa e as filhas ali, a esposa e tudo que Ló tinha, sabe? E aí, crianças, uma pessoa, um prisioneiro, conseguiu escapar e veio correndo me contar o que aconteceu. Como sou servo de Deus, sou amigo de Deus, e tudo que eu tenho, Deus que me deu, eu falei assim, eu não posso abandonar o meu sobrinho, e muito menos as pessoas dessa cidade pequena que foi invadida. Eu tenho que ajudar. Aí sabe o que eu fiz? Eu reuni meus 318 servos, né? E esses servos meus, eles eram habilitados a lutar, eles tinham aprendido a lutar. Então eu chamei-os, também chamei meus aliados, o Manré e os outros 2 aliados que eu tinha, e convidei-os para a gente ir lá atacar esses 4 reis malvados.
e eles já estavam longe com os bens de Sodoma e com as pessoas prisioneiras. Mas Deus estava comigo e eu sabia que Deus ia me ajudar, porque eu estava ajudando os meus vizinhos e ajudando o meu sobrinho. Eu podia ficar no meu cantinho sem me incomodar com nada, mas eu não podia fazer isso porque eu sou servo de Deus. Sabe, crianças, quando a gente ganha alguma coisa, tem que se lembrar de alguma coisa que você ganhou na semana passada. Ganhou? Lembrou de alguma coisa? Então, a Bíblia fala, né, que em Tiago, que todas as coisas boas e todos os dons que a gente tem, todas as coisas que a gente ganha, elas vêm de Deus, todas as coisas boas vêm de Deus. Então, se tudo vem de Deus, o que será que Deus gostaria que a gente fizesse com as coisas que Ele nos dá? Ele gostaria que a gente compartilhasse com as outras pessoas. Eu acho que Deus ia ficar muito feliz, né? Por isso, eu me preocupava com os meus vizinhos, sabe? Porque Deus é meu amigo e Deus me ensinou que eu devia ser assim também, como Ele é bondoso comigo. Então, eu resolvi servir e ajudar. Aí, então, reunimos todos, né? Os 318 servos que eu tinha, mais os meus 3 aliados, e nós fomos atrás dos 4 reis com seu exército. Nós planejamos um ataque noturno para sitiar o exército deles e pegar de volta tudo que eles tinham roubado. Então, crianças, nós perseguimos eles e conseguimos achá-los numa cidade chamada Dan. E quando a gente chegou lá, Deus nos ajudou e nós atacamos os 4 reis e nós conseguimos derrotá-los. E sabe, crianças, Deus estava conosco, por isso que nós conseguimos. E os 4 reis fugiram com todo o seu exército. Eles deixaram para trás todos os bens que eles tinham roubado, o gado, os rebanhos, os objetos de ouro, de valor, tudo que eles tinham roubado de Sodoma e os prisioneiros que eles tinham levado, né? Inclusive o meu sobrinho Ló e a sua família deixaram tudo para trás e fugiram, porque nós atacamos eles e eles ficaram com muito medo. E Deus deu a nós essa vitória. Nós conseguimos tudo de volta. Aí sabe o que nós fizemos? Nós libertamos os prisioneiros e pegamos tudo que eles tinham roubado e levamos de volta, sabe, crianças, para devolver para Sodoma. Mas, assim, as leis da guerra, como eu tinha atacado eles e pegado as coisas de volta, então era meu direito ficar com tudo. Mas eu jamais ia fazer isso porque eu sabia que Sodoma era uma cidade pequena, eles já tinham sofrido muito na mão daqueles reis e que eles precisavam das coisas deles de volta. Então eu fui voltando com os meus servos e os meus aliados e com todo o despojo, tudo que eu consegui de volta, todos os bens, todo o ouro que os 4 reis tinham roubado. Aí quando eu estava voltando, sabe, quem veio se encontrar comigo foi o rei de Sodoma. Ele estava muito agradecido, porque eu tinha feito isso, né? Eu tinha libertado o meu sobrinho Ló, tinha libertado toda a população da cidade de Sodoma que estava prisioneira daqueles 4 reis. E também, aí eu tinha trazido tudo de volta que eles tinham perdido. Já pensou, crianças, quando um ladrão vai na casa da gente e rouba tudo que a gente tem? Todos os objetos que a gente tem em casa, é tão ruim, né? Então, Abraão estava muito preocupado com eles, porque eles tinham sido roubados e ainda tinham sido levados prisioneiros, crianças. Aí, crianças, eu peguei e falei nessa hora que eu estava encontrando com o rei de Sodoma, também apareceu o rei de Salém. Olha que esse rei de Salém futuramente se tornou Jerusalém, né? Então, essa palavra, ele, né, esse rei de Salém, o nome dele significava
Deus é justiça. E ele era servo de Deus, ele era servo do Deus Altíssimo, ele era sacerdote de Deus. E aí, esse rei de Salém, ele veio, né, e me trouxe, para mim e para as pessoas que tinham lutado comigo, pão e vinho. E me abençoou. Falou assim, abençoado seja Abraão, servo do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo, o Senhor, entregou a ele todos os seus inimigos e lhe deu essa vitória. Então, crianças, eu sabia que ele era sacerdote de Deus. Aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei e dei para ele, para o rei de Salém, que chamava-se Melquisedeque, cujo nome significa Deus é justiça. Eu dei a ele 1/10 de tudo que eu tinha conseguido no despojo, tudo que eu tinha pego dos inimigos. O que é 1/10, crianças? Eu tinha de 10 coisas, a cada 10 coisas que eu tinha, uma eu dei para ele. Isto é, o dízimo sagrado, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, de 10 coisas, eu tiro 9, fica para mim, e eu dei uma para ele, devolvi para ele, porque é sagrado, porque é o dízimo do Senhor. Por exemplo, crianças, se a gente tem 10 moedas de R$1, né? Uma moeda a gente devolve para o Senhor, porque foi ele que nos deu tudo, ele que deu a vitória para Abraão, e 9 fica pra gente. Mas aí, sabe, crianças, eu não fiquei com as 9 partes restantes. Uma das partes de tudo que eu tinha pego, eu dei para Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E as outras 9 partes, né? O rei de Sodoma falou, agora isso é tudo seu, porque foi você que conquistou. Aí eu disse para ele, de jeito nenhum, eu não quero nada, porque eu fui servir aos meus vizinhos por amor. Assim como Deus me deu todas as minhas vitórias, eu também fui e servi por amor e ajudei como Deus me ajuda, como Deus me recompensa. Deus tem me abençoado e me abençoa cada vez mais. Deus é a minha recompensa, nada me falta. Então, Abraão não aceitou recompensa, ele não quis nada, ele prestou o serviço por amor. Aí ele deu tudo de volta para o rei de Sodoma aí o rei de Sodoma falou assim, não, fica com os bens, me dá só as pessoas de volta, só as pessoas que estavam prisioneiras. Ele falou, não, as coisas eu não quero nada, toma tudo para você e para o seu povo. E aí, sabe, crianças, por que Abraão fez isso? Porque Abraão prestou o serviço não por interesse. Quando a gente serve alguém por amor, a gente não quer e nem espera recompensa, porque a recompensa vem de Deus e Deus pode dar muito mais pra gente. Por isso, crianças, vocês que são crianças também podem prestar pequenos serviços e não peçam recompensa, porque Deus está vendo o serviço que vocês estão prestando por amor. A nossa mensagem de hoje diz assim, vou servir aos outros por amor. Vamos repetir? Vou servir aos outros. Vou servir aos outros. Por amor. Por amor. E o nosso verso está em Gálatas 3:15 e diz assim, peraí que a tia vai se lembrar, tá? Que é meio difícil lembrar. Sirvam aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante um amor. Mediante o amor. Gálatas 3:15. Vamos de novo? Sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Mediante o amor. Mediante o amor. Vamos de novo? Sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Mediante o amor. Mediante o amor. Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Então, crianças queridas, olha, quando a gente serve aos outros, a gente não deve querer nada pra gente. A gente deve fazer com desprendimento e com amor. E a gente deve fazer com um sorriso, porque Deus nos deu muitas coisas e vai nos dar muito mais. Abraão sempre foi recompensado por Deus. Ele não precisava pegar aqueles bens para ele. Ele sabia que Deus ia lhe recompensar.
Ele era um homem altruísta, era um homem amigo de Deus, é o nosso pai na fé. Ele acreditava no Senhor e nas bênçãos que o Senhor tinha para ele. Tá bom, crianças? Então, vamos repetir a mensagem? Vou servir aos outros por amor. Vou servir aos outros por amor. Vamos orar? Querido Deus, ajuda, Senhor, a sermos como Abraão e como Tu és, Senhor, altruísta, Senhor. E que o nosso serviço seja prestado por amor, sem esperar recompensa. Ajuda-nos a encontrar maneiras de ajudar e servir aos outros como o Senhor nos ajuda e atende às nossas necessidades. Abençoa cada criança, sua família. Abençoa os doentes, Senhor, os Teus filhos que estão doentes. Em nome do nosso Salvador, que morreu por nós, Jesus querido, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Tchau!